Então, galerinha, hoje o que a gente vai aprender aqui? A gente vai aprender a ler tabelas e gráficos, certo? Mas primeiro de tudo, vamos saber aqui, o que são os gráficos? O que é isso? Os gráficos são representações que a gente vai fazer de informações, de dados dentro de uma tabela, só que vamos dizer que essa tabela ela seja uma tabela bem mais elaborada. Para a gente entender melhor, a gente vai usar alguns tipos de desenhos, vamos dizer assim, certo? E os gráficos, eles vão relacionar e organizar para nós todo tipo de informação, estatística, para a gente conseguir compreender melhor diversas situações. Então, o gráfico, ele é um texto, vamos dizer assim, só que a gente compreende ele através de alguns desenhos organizados. Mas espera aí, quais tipos de gráficos existem? Quando eu mostrar esses tipos de gráficos para vocês vão entender melhor. A gente pode utilizar gráficos de barras, gráficos de linhas, gráficos de pizza, que são aqueles redondos, pictogramas e até gráficos com linhas curvas, tá bom? Todos esses aqui a gente vai dar uma olhadinha. Hoje nós vamos começar pelo gráfico de barras. Quem foi que inventou isso, tia? Ora, quem inventou isso foram esses maravilhosos intelectuais aqui da nossa vida moderna, os inventores. Henrik Lambert, ele era físico e matemático alemão. Renato Cartesius, filósofo e matemático francês. Lógico, Cartesius, você já entende plano cartesiano, né? E René Descartes, que a gente já falou na aula passada. Eles foram os inventores do modo como a gente interpreta hoje informações e dados dentro de uma tabela. E a gente vai aproveitar para estudar isso aqui um pouquinho, utilizando o nosso livro. A gente está na página de tabelas e gráficos, páginas 58 e 59, você me acompanha aí, tá bom? Então aqui está dizendo o seguinte, ó. É um mapa que a gente tem, tá vendo? O mapa chama-se Brasil Ferrovias, tá vendo? Aqui existe diversas linhas que representam e compreendem as linhas de trem, ou seja, as ferrovias no nosso Brasil. Aqui tem uma introdução. Apesar da malha ferroviária no Brasil não ser tão extensa, considerando o tamanho do país, as ferrovias têm grande importância no transporte de cargas. Aqui está falando para você comparar a extensão da malha ferroviária brasileira com a de outros países. Vamos saber se o Brasil tem ou realmente não tem uma malha ferroviária grande. Então aqui, ó, esse é um código de barras. Quais são os países que estão sendo mostrados nesse gráfico? Estados Unidos, China, Rússia e Brasil. Ok, já observamos como é o gráfico de barras. Estamos falando a respeito de linhas ferroviárias, ou seja, linhas férreas, linhas de trem, onde a gente pode trabalhar o quê? O transporte de cargas. Aqui nesse gráfico você consegue perceber e olhar para mim qual é o país que tem a maior quantidade de malha férrea, ou seja, que trabalha muito mais com transporte de cargas? Qual será? Será que desses aqui você consegue entender algum? Consegue compreender qual é o maior? Muito bem, aqui ó, Estados Unidos. Por quê? Porque o número que compreende a quantidade de malha férrea dos Estados Unidos é muito maior em relação ao Brasil. Então, dentro desses 4 países, o Brasil é o que tem menos. Então, quando a gente vai montar o gráfico de barras, ó, o que tem menos, a gente coloca uma barrinha bem pequenininha. O que tem mais, a gente coloca uma barra maior. Tá vendo? É assim que a gente pode representar uma informação, sem precisar escrever um texto muito longo. Então, a gente faz aqui, ó, um gráfico. Nesse gráfico, a gente vai determinar através de barras do maior para o menor ou do menor para o maior a quantidade de linha férrea, de malha férrea. E aqui a gente tem uma pequena introdução, ó. No gráfico podemos observar, por exemplo, que a malha ferroviária do Brasil
tem 29.849 quilômetros de extensão. E a malha ferroviária dos Estados Unidos é a maior dentre as malhas dos países representados. Então, a partir daqui, a gente compreendeu uma gama de informações, ou seja, muitas informações a partir de um pequeno quadradinho. Isso são gráficos, são representações gráficas, ou seja, utilizando desenhos que vão nos dar uma compreensão melhor a respeito do assunto que nós estamos estudando. Deu para compreender? Agora aqui, chegando na parte de atividades, né? Nós ainda estamos aqui na nossa página 60, ok? E aqui está dizendo o seguinte, ó. Você faz atividades físicas, né? No gráfico abaixo, aqui no gráfico de colunas, que a gente também chama de gráfico de barras, né? Está representado aqui um resultado de uma pesquisa que foi realizado com os funcionários de uma empresa sobre a regularidade na prática das atividades físicas. Tá vendo aqui? Então, a gente tem aqui, ó, a quantidade de funcionários, aqueles que não fazem nenhuma atividade física, aqueles que fazem uma atividade, aqueles que fazem 2 atividades, 3, 4 ou 5, tá? Divididos por cores entre homem e mulher. O homem é o verde e a mulher é o vermelho, tá vendo? Então, aqui a gente tem, ó, o quadro de funcionários, ele vai até 32 funcionários, tá vendo aqui, ó, a quantidade? E aqui o número de vezes por semana que esses funcionários, sendo homens e mulheres, conseguem desenvolver atividade física. Ó, olhando só esse gráfico aqui, você já consegue representar esses dados, essas informações através de palavras. Então é isso que você vai ter que fazer aqui nas tabelas abaixo, ó. Representar as informações desse gráfico na tabela a seguir. Você vai começar primeiro com os homens, tá? Que é o gráfico verde. Por exemplo, ele vai perguntar quantos homens não fazem nenhuma atividade física. Aí você vai vir aqui, ó, opa, parou no 12, opa, então a resposta é 12, aí você vai lá e insere o 12. E mulheres? Mulheres você vem, opa, 8, tá vendo aqui? Você vai lá e insere o 8. E assim por diante, tá vendo? É bem fácil, aqui a gente tem uma tabela e é nessa tabela que você vai inserir as atividades dos homens e das mulheres. Fácil, né? Olha, já aqui na página 61, no exercício 2, a gente tem outro gráfico de barras, tá bom? E tá vendo como é diferente esse gráfico de barras? Esse gráfico de barras, as barras já estão aonde? Já estão deitadinhas, tá vendo? No que a gente viu aqui nesta página, ó, elas estão de pé, tá vendo? E esses aqui já estão deitadas, mas não interfere, a gente pode compreender as informações do mesmo jeito. Você tá reparando que aqui embaixo tem uma série de letrinhas, ó, tá escrito fonte. O que é fonte? É quem foi que fez esse gráfico, ou seja, quem foi vamos dizer assim, a agência que foi contratada ou foi informada da necessidade de se levantar esses dados, essas informações e montou essa tabela aí, montou esse gráfico pra gente. Tá vendo? O que é IBGE? Cadê aqui o IBGE? É Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tá vendo? Então aqui, ó, no enunciado do nosso problema tá assim. No gráfico de barras a seguir, estão indicadas a população das 10 cidades menos populosas do Brasil, segundo estimativas realizadas pelo IBGE em 2018. Então, a gente tem aqui as 10 cidades, ó, o nome delas, ó. Miguel Leão, nossa, eu nunca ouvi falar dessa cidade. Ó, União da Serra, Uru, Cedro de Abaeté, Anhanguera, Oliveira de Fátima, Engenho Velho, Aguainha, nossa, Borá e Serra da Saudade. Aí, tá vendo? E na frente da nossa barra tem um número de habitantes. Vocês podem ver que é uma cidade muito pequenininha mesmo. Cidade com 1.250 habitantes, 786 habitantes. E ela vai do menor para o maior ou ela vem do maior para o menor. Ih, desfocou, pronto. Observe aqui, ó, tá vendo? Ela vai do maior para o menor
ou do menor para o maior, bem organizado. Aqui tem uma série de perguntas que vocês terão que responder. E é simples, é só olhar o gráfico. Todas as informações que vocês precisam está no gráfico, basta você ler. Ó, quantos habitantes havia em União da Serra em 2018? Onde é que tá a União da Serra? Tá aqui, ó, União da Serra. Você vem aqui, ó, opa, chegou. Quantos habitantes tinham? Olha aqui. Ih, desfocou de novo. Olha aqui. 1192, muito bem. Aí você vem aqui e você preenche as questões. É fácil, né? Tá vendo? O gráfico, ele é uma representação em desenho para a gente compreender as estatísticas, as informações contidas dentro de um determinado assunto. Esse assunto aqui que nós vimos agora há pouco, ó, está falando sobre atividades físicas que são realizadas por funcionários de uma empresa. Aqui nós já estamos falando a respeito de cidades e suas populações. Lá no primeiro gráfico que a gente viu, nós estávamos falando de malha férrea, ou seja, qualquer assunto que a gente quiser, a gente pode representar num gráfico. Agora aqui o desafio inverte, olha, aqui agora o desafio é outro. Na tabela que a gente está vendo aqui embaixo, ó, estão registradas as chegadas e as partidas de uma rodoviária durante 4 dias de uma semana. Então aqui você tem as informações e você vai montar o gráfico. Tá vendo aqui? Aqui já mudou de figura, ó. Aqui a gente já tem os dias da semana, ó, segunda, terça, quarta e quinta-feira. Temos as chegadas e as partidas com as quantidades de pessoas. Tá vendo? Aqui você vai ter que construir um gráfico de colunas na malha quadriculada que tá aí no seu livro. Eu não posso mostrar a resposta agora, tá bom? Mas não é difícil, não. É simples, é só você fazer o seguinte. Para você fazer as chegadas aqui, ó, você vai precisar utilizar uma cor, tá? Você pega o lápis de cor e você vai utilizar uma cor. Para representar as partidas aqui, você vai representar com outra cor. Isso vai ajudar muito você. Você vai fazer um gráfico igualzinho àquele que você fez, que você viu ali agora, a respeito dos exercícios físicos na empresa, tá? Lá na página 60, tá bom? Vai ser igualzinho àquele ali, só que você tem aqui embaixo, no seu livro, na página 62, um espaço de uma malha quadriculada para você poder fazer isso, tá bom? Então vamos dizer que você use o vermelho para fazer as chegadas e o verde para fazer as partidas. Tá vendo aqui, ó? Você vai fazer até o número 120 na segunda-feira de vermelho e até o número 80 nas partidas na segunda-feira de verde. E aí você vai construir o seu gráfico. Depois que todo mundo construir o gráfico, tira a fotinho, manda para mim para eu fazer a correção e aí a gente vai ver quem acertou e quem não acertou, não se preocupe, eu vou mandar a correção, tá bom?